Vamos ao primeiro relato. O caso de Peter Stump, o lobisomem de Bedburg, Alemanha, 1589. A névoa espessa envolvia os campos de Bedburg naquela noite de outubro de 1589, carregando o cheiro de terra úmida e medo. Por meses, os camponeses da região do Reno viviam aterrorizados. Corpos despedaçados apareciam nas estradas, crianças com gargantas arrancadas, mulheres grávidas com ventres abertos, homens com membros dilacerados. Os sobreviventes sussurravam sobre uma criatura que não era homem nem lobo, algo que uivava sob a lua cheia e deixava pegas maiores que as de qualquer animal conhecido. Peter Stump, um fazendeiro respeitado e pai de 2 filhos, tornara-se o alvo das suspeitas. Sua história era sombria. Viúvo, vivia isolado, e boatos diziam que ele carregava uma maldição desde a juventude, quando um estranho lhe oferecera um cinturão de couro negro artefato que, ao ser cingido, transformava-o numa besta de pelo cinzento, olhos vermelhos e garras que rasgavam o aço. Na madrugada de 31 de outubro, soldados armados com tochas e espadas cercaram sua cabana. Stump tentou fugir, mas foi capturado após uma perseguição sangrenta. Arrastado para a masmorra do castelo de Bedburg, enfrentou a tortura sem misericórdia. O alicate esmagou seus joelhos, o fogo queimou sua pele e, sob agonia indescritível, ele confessou. A confissão ecoou como um pesadelo. Sim, eu sou o monstro. O diabo me deu este cinturão há 25 anos. Em noites de lua cheia, eu me transformava. Corria pelos campos como um lobo, caçando carne humana. Matei 14 crianças, incluindo meu próprio filho. Arranquei seu coração e devorei-o cru. Mordi o ventre de grávidas para beber o sangue dos nascituros. Minha filha Cybele e minha amante Catherine eram minhas cúmplices. Elas me traziam vítimas e participavam dos banquetes de carne humana. O julgamento foi um espetáculo de horror. A multidão se aglomerava na praça do mercado, enquanto Stump era exibido em uma jaula. Seu corpo estava em frangalhos, mas seus olhos ainda brilhavam com fúria animal. A sentença foi lida pelo bispo. Por pacto demoníaco, assassínio, canibalismo e bestialidade, Peter Stump será desmembrado vivo. Sua carne será arrancada com garras de ferro, seus ossos quebrados com martelos e seu cadáver queimado até virar cinza. Sua filha e amante serão estranguladas e queimadas. Suas cabeças serão expostas em estacas para que todos vejam o preço do pacto com o inferno. No dia 31 de outubro de 1589, a execução começou. Stump foi amarrado a uma roda de madeira. Primeiro, os algozes rasgaram sua pele com garfos de ferro. Seus gritos misturavam-se aos uivos dos cães e aos soluços da multidão. Depois, quebraram seus braços e pernas com maços. Por fim, cortaram sua cabeça com um machado. Cybele e Catherine foram forçadas a assistir antes de serem enforcadas e jogadas à fogueira. As cabeças dos 3 foram cravadas em estacas na entrada da cidade, enquanto as cinzas de Stump eram espalhadas ao vento. Por séculos, o caso de Peter Stump seria lembrado como o julgamento de lobisomem mais brutal da história. Mas nos campos de Bedburg, dizem que em noites de lua cheia ainda se ouve um uivo e o eco de um cinturão de couro sendo ajustado. Vamos ao segundo relato, o lobisomem do Jardim das Tulherias, França, 1450. Paris, 1450. A cidade ainda sangrava das cicatrizes da Guerra dos 100 Anos, mas no coração do poder, no Palácio das Tulherias, um terror mais antigo se erguia. Nas noites sem lua, quando o Sena refletia apenas o brilho pálido das estrelas, os guardas reais começaram a desaparecer. Primeiro foi Jean, um veterano cujo corpo foi encontrado dilacerado próximo ao labirinto de buchos.
Suas entranhas estavam espalhadas como oferendas, e o rosto, congelado num horror indescritível, exibia marcas de garras que rasgaram o aço de seu elmo. As semanas seguintes mergulharam o palácio no caos. 3 outros sentinelas foram mortos, sempre sob o mesmo ritual. Gargantas arrancadas, corpos desmembrados com força sobre-humana e pegas, as pegas, pressas na lama, maiores que as de um lobo, mas com dedos longos e curvos, como mãos humanas torcidas pela bestialidade. A única sobrevivente, uma lavadeira que cruzara os jardinos à meia-noite, jurou ter visto um homem alto, envolto em sombras, com olhos verdes brilhantes como esmeraldas envenenadas e unhas negras que cortavam o ar como foices. O rei Carlos VII, enclausurado em seus aposentos, ordenou uma caçada. 100 soldados armados com archos de prata e tochas benzidas vasculharam cada canto do jardim. Na terceira noite, sob uma chuva fina que transformava a névoa em véu de pranto, eles o encontraram. A criatura estava ajoelhada sobre o corpo de um guarda, devorando seu fígado ainda pulsante. Seu pelo era negro como breu, os músculos retorcidos sob a pele, e os olhos verdes fixaram os soldados com uma inteligência aterrorizante. A batalha foi brutal. Flechas de prata trespassaram seu peito, mas ele apenas rugiu, um som que fez os vitrais da capela estilhaçarem. Finalmente, um golpe de espada cerrou sua garganta. Ao cair, a pele começou a se retrair, revelando um homem nu, de cabelos longos e desgrenhados, com cicatrizes antigas em forma de cruz, nas costas marcas de excomunhão, diziam os sussurros. Seu corpo foi queimado na fogueira, mas as cinzas, ao serem lançadas ao Sena, borbulharam como sangue fervente. A verdade nunca foi revelada. Alguns diziam que era um nobre desaparecido, amaldiçoado por roubar terras da igreja. Outros, um templário sobrevivente, consumido pela fúria de uma maldição antiga. Mas nos jardins das Tulherias, onde hoje turistas sorriem sob o sol, ainda se diz que nas noites sem lua, um uivo ecoa entre as estátuas e o cheiro de enxofre impregna o ar. Vamos ao terceiro relato. O lobisomem de Toledo, Espanha, século XIII. Toledo, 1253. A cidade imperial, coroa de Castela, gemia sob o peso de uma escuridão que nem mesmo a luz de 1000 velas podia repelir. Nas ruas empedradas que serpenteavam entre sinagogas, mesquitas e catedrais, corpos começaram a aparecer. Não eram mortos comuns, eram homens e mulheres cujas peles haviam sido arrancadas em tiras, cujos ossos estavam quebrados como galhos secos e cujos rostos exibiam uma expressão congelada de pânico absoluto. Os guardas reais encontraram marcas de garras profundas nas portas de carvalho das igrejas, como se algo tentasse arrebentar a madeira sagrada. O terror atingiu seu ápice quando o bispo Dom Rodrigo foi encontrado morto em seu próprio quarto. Seu peito estava aberto, o coração arrancado com precisão cirúrgica, e sobre o altar de ouro uma mensagem escrita com sangue: "Eu sou o lobo que vós criastes." A cidade inteira se trancou após o sol se pôr. Os rumores apontavam para um nobre caído em desgraça, Lope de Haro. Anos antes, ele havia confiscado terras de uma velha curandeira conhecida como a Bruxa do Tejo. Ao ser expulsa de suas terras, a mulher amaldiçoou-o diante de uma multidão. "Tu serás fera nas noites de lua nova, e só a prata divina te quebrará." Lope desapareceu após isso, mas agora, sob cada lua nova, uivos ecoavam das ruínas do Alcázar. Um padre franciscano, Frei Tomás, decidiu caçar a criatura. Armado com um crucifixo de prata benzido em Roma, água benta e um livro de exorcismos, ele vasculhou as catacumbas sob a catedral. Na terceira noite, enquanto a lua nova mergulhava Toledo em sombras, ele encontrou Lope, ou o que restava dele. O nobre estava ajoelhado diante de um poço de sangue.
seu corpo coberto por pelos negros e duros como cerdas de javali, seus olhos brilhando com fogo amarelo. Suas unhas eram garras que rangiam contra o chão de pedra. Frei Tomás ergueu o crucifixo. A criatura uivou, um som que fez os vitrais da catedral tremerem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, retrocede, demônio, gritou o padre. O lobisomem avançou, mas ao tocar o crucifixo, sua pele começou a fumar. Ele se debateu, transformando-se entre homem e besta, até que uma explosão de enxofre encheu as catacumbas. Quando a fumaça se dissipou, apenas um manto de lápide raro ficou no chão, marcado com o selo da Inquisição. Toledo respirou aliviada, mas a maldição nunca foi totalmente quebrada. Dizem que nas noites sem lua, quando o vento sopra do Tejo, o cheiro de enxofre impregna as ruínas do Alcázar, e estátuas de santos choram lágrimas de sangue. Alguns peregrinos juram ter visto um homem de olhos amarelos, observando a cidade do topo da torre da catedral, esperando. Compartilhe esta maldição medieval. Siga o canal Lendas e Verdade.